Se você está iniciando na fotografia ou então na parte de vídeo, provavelmente você não deve saber muito bem como que funciona o tal do filtro ND. Se você já está há um tempo na parte de fotografia e vídeo, você já deve entender melhor. Mas hoje eu vim aqui passar dicas para vocês que não fazem ideia de como que funciona o filtro ND e qual que é a real função dele. Então se você tem dúvida de como que funciona o filtro ND variável e quais são as funções e para que ele serve, hoje eu vou estar explicando aqui para você tirar todas as suas dúvidas e poder adquirir também o seu filtro ND. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Saulo e aqui nesse canal falamos um pouco sobre o nosso conhecimento com audiovisual e todos os nossos equipamentos que utilizamos. E como eu bem disse para vocês, hoje viemos falar sobre o filtro ND, principalmente o variável, que é o que eu estou utilizando aqui para vocês. Você já deve ter ouvido falar qual que é a primeira função e para que todo mundo compra. É simplesmente, para a parte de vídeo principalmente, a gente usa muito porque a gente tem uma regra que a gente chama aí praticamente de o dobro do FPS, né? Então o shutter, que é a velocidade do obturador, tem que estar sempre o dobro do nosso FPS. E para que tem que estar o dobro, para quem não sabe disso? Que simplesmente quando você grava o shutter o dobro do FPS, você consegue ter um pouco mais de fluidez, um pouco mais de nitidez em si na parte de vídeo. Vou estar mostrando aí para vocês uma cena de como que fica se você colocar o shutter muito alto, então muito rápido, tava em torno aí de quase 3000 de obturador e com a configuração certinho, ISO baixo, o F em 1.4, só que eu precisava posicionar e expor a maneira correta o nosso vídeo. Então o que eu fiz? Coloquei aí em 3200 de shutter e a Gabi vai estar balançando a mão e mostrando para vocês como que fica. Agora o vídeo com o shutter regulado certinho e o nosso filtro ND na frente. E aí vocês podem ver que a fluidez da mão da Gabi muda totalmente. E isso fica muito melhor, como vocês podem me ver aqui, toda vez que eu movimento a minha mão, me movimento, você sente um pouco mais de fluidez, um pouco mais de realismo no seu vídeo. Então essa é a primeira função do filtro ND, que é simplesmente você conseguir acertar a regrinha quando você vai gravar o seu vídeo, principalmente numa luz exposta aqui ao sol, que ela é muito mais forte, você não consegue usar o shutter baixo e usar em 1.4, que isso fica difícil. A gente está aqui numa configuração de 125 de ISO com f1.4, então tá muito claro e mesmo o ISO no mínimo, ele simplesmente está estourando. Só que como que eu ia usar a regrinha? Eu precisava do filtro ND, então colocamos o filtro ND variável, ajustamos a exposição e deixamos o shutter da maneira correta que deve ser usado. Já na fotografia, uma das principais funções que eu vejo que é muito utilizado é para fazer longa exposição de dia, principalmente. E por que fazer longa exposição de dia? Eu sei que você às vezes está iniciando a fotografia e não faz ideia de como que funciona. Quando você vai fazer uma longa exposição, sei lá, de uma cachoeira, de um rio, de algo assim, que seja durante a luz do dia, você vai ver que vai ficar extremamente estourada a sua foto. Mesmo que você jogue o seu ISO em 100, igual a Sony tem ISO em 50, você não vai conseguir expor. Você vai ter que jogar o seu F lá em 5.6, 6, 7, até mais alto. Às vezes você quer manter ainda aquele desfoque em alguma foto, em alguma longa exposição, manter o 1.4 ou então 2.8, algo assim, e quer jogar o shutter lá para baixo para você fazer uma longa exposição. Mas você não consegue porque vai ficar estourado. E aí que vem o filtro ND. Você vai colocar na frente da sua câmera e vai conseguir expor da maneira correta e usar a velocidade que você quiser na sua foto. Então essas são as duas principais funções que a gente vê no filtro ND. E uma próxima função que ele é muito utilizado e ninguém sabe, a maioria das pessoas que trabalham e usam o filtro ND nem sabia que ele serve para isso, só usa simplesmente para essas funções que eu falei para você. E para mim, depois que eu aprendi isso, mudou completamente a visão minha sobre iluminação. Então, depois de eu ter explicado para vocês que ela funciona praticamente em luz externa, alto brilho, longa exposição, algo assim, ela também serve uma coisa muito importante e provavelmente você não sabia. E até muitos filmmakers que eu conheci de alto padrão, fotógrafo e tudo mais, não sabia que o filtro ND funcionava para isso. Ele serve simplesmente para você suavizar a transição entre altas luzes, entre o seu realce, médias luzes e sombra. Isso é sensacional, isso eu já vi até muita gente usando o filtro ND em iluminação de estúdio, porque ele vai deixar mais soft essa transição que a gente tem dessa alta luz que vocês estão vendo no meu braço para as médias luzes, que é a luz mais suave, para as sombras.
Então eu vou estar mostrando aí pra vocês como que funciona a total diferença que vocês vão ver. Nesse primeiro take a gente tá aqui com o Future ND, como vocês podem ver as exposições ali embaixo, então 1/60 f1.4, exposições 0.7 e ISO em 120. Então tá bem reguladinho, tá bonitinho, a gente tá gravando em HLG, como vocês podem ver essa transição que a gente deixou estourada ali no ombro da Gabi para as médias luzes, que é a luz que tá embaixo, e as sombras, está muito mais suave. E agora vai entrar a cena para vocês sem o Future ND. Aqui estamos sem o Future ND, como vocês podem ver, tá a mesma exposição, 0.7 o ISO no mínimo, e a gente só aumentou o shutter lá em cima para poder regular isso. E vocês podem ver que a transição entre essa luz estourada e a luz média tá muito menos soft. Eu até aumentei mais o shutter para cima para tentar suavizar mais, mas mesmo assim não fica tão legal quanto o Future ND. Aqui mostrando um ambiente para vocês na mesma cena com o Future ND. Como vocês podem ver, o fundo tá uma luz mais bonita, mais soft e mais direcional, ela tá bem posicionada. Vou mostrar agora para vocês a imagem sem o Future ND, que tá totalmente diferente. Como vocês podem ver, a mesma exposição igualzinho tava na última configuração, e vocês vê a imagem do fundo. Mesmo eu aumentando o shutter lá em cima, não fica uma luz soft, não fica uma luz bonita e tão direcional. Isso faz total diferença, ainda principalmente também se você faz vídeo em estúdio. Eu não costumo usar, porque senão a minha luz ela é fraca, a luz principal que eu uso é fraca. Se você tiver uma luz potente, tipo um Colbor CL60, algo mais potente entre 60 watts, você vai conseguir usar tranquilamente. Porque o que você faz? Aumenta a potência do seu LED principal e seus LEDs que vocês estão usando e regula com o seu filtro ND. Então você vai conseguir uma luz mais suave no seu rosto, na luz de fundo, você vai conseguir direcionar melhor aquela luz que você está utilizando. Então se você tem uma luz de fundo e quer direcionar ela para projetar um pouco atrás do seu cabelo, ela vai projetar de uma maneira melhor. Se você tem uma luz principal, você vai ver que ela entra no seu rosto suave e vai fazendo a transição até uma sombra muito mais suave. Então o filtro ND, essa é a função que eu acho mais legal e mais bonita para deixar no seu vídeo. E até aqui mesmo nesse vídeo, como vocês vão ver, nessa exposição, como eu estou usando o filtro ND, como eu falei para vocês, a gente está aqui com a luz natural do sol e agora são mais ou menos 2 horas da tarde, então é um sol um pouco forte, é potente, então ele estaria entrando numa força muito grande no meu rosto. Mesmo que eu regulasse com o shutter e cagasse pra minha regrinha, ele ia entrar forte, ia estourar o meu rosto e aquela sombra, aquela luz chapada ia entrar e trocar de uma vez por uma sombra, entendeu? Então o que eu fiz? Coloco o filtro ND pra usar a regrinha, lógico, mas também você vê uma suavidade da luz. Vocês podem ver aqui também no fundo que as árvores, mesmo estando bem expostas, lógico, com o filtro ND, ela consegue dar essa suavidade entre a iluminação. Vocês viram no vídeo sem o shutter, ela fica uma luz chapada, muito forte, mesmo estando regulado. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o filtro ND. E se você sabia dessa dica que eu dei pra vocês sobre a questão dele funcionar para você suavizar entre realce, médios tons e sombra, diga aí embaixo, fala, pô Saulo, eu não sabia que o filtro ND funcionava para isso, eu achava que ele funcionava somente para mim arrumar minha exposição, ou eu usar o shutter baixo, isso eu já sabia, mas dessa função eu não sabia. E se você também não sabia de nada, comenta aí, foi muito bom ajudar vocês, passar esse conhecimento para vocês. E se você tem algo a dizer mais sobre o filtro ND, comenta também, que a gente pode estar respondendo vocês e passando essa dica para todos que não têm esse conhecimento. Então espero que vocês tenham gostado, se você gostou já sabe, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não se esqueça de comentar. Então foi isso, valeu, falou e fui!